Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado. Muito bom dia a todos. Radar do mercado do pregão desta quarta-feira, dia 16 de maio, agora às 11 horas e 23 minutos. Temos o Ibov registrando alta de 1,35%. Começou o pregão bem, perdeu um pouco de força ali na primeira hora de pregão ao bater na primeira resistência, média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico de 60 minutos, 57.348 pontos. Um fechamento aqui no decorrer do pregão acima dessa média reforça a força por parte dos compradores para esse repique de alta e aumenta a chance de continuar o movimento ascendente, aliviando um pouco toda a queda que aconteceu aí nos últimos pregões. Olhando para um gráfico até de menor periodicidade, gráfico aqui de 15 minutos do Ibovespa, tivemos um sinal negativo, que foi o retorno para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. A permanência abaixo dessa média móvel de 13 períodos aumentaria a chance do Ibov chegar de novo na mínima de ontem, em busca ainda dos 55 mil pontos. Petrobras, PETR4, tem um dia de boa alta, 4,98%, alta realmente expressiva. Fechou a primeira hora de pregão acima dos 19,33, não é um candle aí de força, mas pelo menos a alta é importante, o gap de alta foi bem importante. A superação da máxima do dia, 19,60, a mínima está aqui em R$19,07. A superação da máxima desse candle aumenta a chance de teste da resistência dos R$20, número redondo. Não vejo uma oportunidade tão clara de entrada nessa ação, pegando o gráfico de 15 minutos, porque o objetivo, comprando a superação da máxima do dia, colocando stop em toda a queda que ela fez, o objetivo da operação fica acima dos R$20. Então, ao meu ver, não seria muito interessante para Petros, pelo menos usando o gráfico de 60 e gráfico de 15 minutos. Então é um ativo que estaria muito mais para aguardar aqui uma chegada nessa região dos R$20, junto com a média móvel de 13, para pensar mais em ponta vendedora do que em ponta compradora. Olhando para Vale 5, Vale 5 tem alta no dia de 0,67%, bem tímida, bateu na média móvel de 13 do G60, não conseguiu fechar acima. A perda da mínima dessa primeira hora de pregão amplia a chance de continuar caindo em busca dos R$36, ampliando o gráfico semanal, R$36,42 e depois R$35,29. São os suportes principais aí para a Vale 5 no gráfico semanal. Então, por enquanto, não vejo também oportunidade de entrada na ponta compradora na Vale 5. Está ainda muito mais, mesmo esticada para baixo, está mais alinhada para cair em busca dos 36,42 no curto prazo do que subir. Do que, por exemplo, voltar ali a testar até a própria média móvel de 13 do diário, que está em 39,10. Quem está com força no dia, MPLU3, além da Petro, né, MPLU3 está com alta de 5,32%. Bom candle de alta na primeira hora de pregão, forte candle de alta. Aqui a máxima desse topo está em R$ 47,60, máxima que ela atingiu, se aproximando dos 50, depois perdeu força, veio direto aqui para baixo, gerou um grande candle de alta, volume muito acima da média. Pegando o gráfico de 15 minutos, abriria até possibilidade de fazer um day trade nessa ação, caso, a partir desse momento, depois que ela começou aqui a recuar, se ela fizer esse movimento superar os 44,70, abriria chance de day trade comprando 44,71 e o stop abaixo desse recuo, por enquanto abaixo de 43,58, 43,57. Daria um risco aqui em torno de 2,6% e o objetivo ficando em 45,85. Seria uma forma aí de day trade na MPLU3 depois dessa boa abertura. Para uma operação maior, nós vamos avaliar principalmente o fechamento dela. Terminar o pregão aí, como é que ela vai fechar o dia para uma possível entrada aí de mais de swing trade, com o objetivo preferencialmente não ultrapassando tanto assim o topo anterior, que está em R$ 47,60. Olhando para ELPL4, é outra que a gente chegou a comentar agora, essa que está em tendência de baixa e abriu a possibilidade de fazer uma operação contra a tendência nessa ação se viesse a cair em busca dos 24,80. Ainda não chegou nessa região. Se essa ação que fechou ali em cima da média ganhar força e superar esses 26,22, haveria a possibilidade de fazer uma entrada nessa ação contra a tendência mais arriscada em 26,23 e stop em 25,17. Então seria praticamente gerar aqui uma espécie de pivô de alta
ou fundo duplo no gráfico 60 minutos, e uma chance de buscar ali gaps em R$ 27,00 até a região de fundo anterior em torno de R$ 27,50. Tanto que se essa entrada fosse executada em R$ 26,23 e o stop em R$ 25,17, o risco dessa operação seria em torno de 4% e o objetivo em R$ 27,29. Então ainda abaixo ali do fundo anterior, que foi de R$ 27,40, e tende a funcionar como resistência. A média também está em 27, nessa faixa de preço 27,40. MYPK3, agora falando de ativos que mesmo com o Ibov subindo, abriram em forte queda, 3,74% em MYPK3, já teve uma baixa até superior a isso. Depois de um longo período de valorização, várias semanas subindo, sem nem querer buscar a média, buscou a média, só que agora vem muito mais para baixo, não deu nenhum sinal de alta aqui em cima da média, e está agora em cima da média de maior periodicidade, que representa a média de 13 do gráfico mensal. Isso abre a possibilidade de ter repique de alta nessa ação depois da bela esticada, nessa região que ela está em torno de R$ 26,00, número redondo, R$ 26,00 até os 24,50. Essa faixa de preço seria a chance de ter algum repique de alta nessa ação. É um que daria para monitorar a chance de um repique de alta nesse papel, a superação da máxima do candle responsável pela mínima no G60, principalmente do gráfico diário seria ideal. Monta um candle de indefinição ou mesmo reversão, supera a máxima desse candle, chance de uma entrada, o stop aqui embaixo. Seria uma forma de atuar ainda a favor de uma tendência de maior periodicidade, de um recuo de 61,8% desse último movimento de alta no gráfico semanal. E por último, os ZIN3. O ZIN3, queda acentuada no dia, 7,38%, gap de baixa para perder mais um suporte. A gente já vem falando desse ativo nos vídeo chats do Investmania, já faz tempo, desde quando esse ativo vinha subindo aqui forte para essa região, a gente falava que era um ponto mais interessante para pensar em venda do que pensar em compra, que o ponto que ela estava chegando era um ponto complicado de resistência, uma série de fundos anteriores que foram perdidos. A ação gera topo, gera possibilidade de venda, agora perde nessa semana os 16,05, perde a mínima do candle que voltou aqui para baixo da média. Pegando o gráfico mensal dessa ação, não há muito suporte antes dos R$10 a 9,78. Então, num prazo maior, enquanto ela não tiver um fechamento de um mês acima das duas médias, a maior probabilidade que essa ação vai buscar os R$10. Isso eu comentei há alguns dias aqui no vídeo chat. E mesmo a ação estando lá em R$16, acima dos R$16, já tinha sido comentado uma chance maior de chegar nos R$10 para um prazo aí de médio a longo prazo na ZIN3. Algo realmente muito negativo para o papel. Então, amigos, desejo a todos um ótimo dia. Nos veremos no próximo Radar do Mercado. Obrigado pelo acesso diário ao site daltveiro.com. Um grande abraço e até breve.